Yahô, Yahô, Todo-Poderoso. Em nome do meu Rei, Yahushua, o Messias, aquele que morreu, ressuscitou após o terceiro dia, foi pregado no madeiro e ressuscitou após 3 dias. Realmente é em nome dele que hoje ele é representado como vitorioso, o Rei dos Reis e Mestre dos Mestres, a quem o Pai o colocou. Pois ele, na sua ressurreição, ele disse: e todo o poder, tende bom ânimo, meus irmãos, meus filhos, meus seguidores. Eu venci o mundo, disse ele. Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Então ele recebeu esse poder lá no céu e veio para a terra cumprir a sua missão de homem, de morrer, para realmente ganhar, ser vitorioso com a sua morte e o seu derramamento de sangue no dia de Pentecostes, derramou o seu infinito poder. Em nome dele, o nome é Yahushua, o qual as escrituras que ficaram manipuladas pela mão dos idólatras, eles modificaram o nome colocando Jesus e outros nomes mais, que eu não vou nem ter tempo de citar aqui, que está na Escritura. Como Jesus, como Deus, como anjos, como seres santos, pois tudo isto é idolatria. Os santos vêm da geração de Lúcifer, para realmente modificar a adoração ao Pai e ao Rei, pois é o Espírito puro do Altíssimo, Yahuwah, o qual ele veio resgatar como Adão. Morreu todos os antediluvianos e ficou só o seu espírito com o Pai. E o Pai disse: aqui eu vou formar a minha salvação a esses que foram enganados. Que foram enganados a vir aqui nesse planeta na época das trevas. Na época que não tinha sol, nem lua, nem estrela. Mas existia o mundo. Pois Lúcifer foi lançado do céu nas épocas que a terra estava em trevas, ele disse, será lançado nas trevas. Foi isso que ele falou. E foi o primeiro a vir aqui no planeta a fazer as modificações com os animais gigantes que haviam aqui nas trevas. Esses animais eram o que eles tinham aqui. Tinha animais gigantes e animais menores. Mas tinha muitos animais e ele achou que poderia recriar uma geração à semelhança dele, e seduziu milhares e milhares de seres celestiais a virem aqui no planeta Terra. E eles vieram seduzidos, enganados, porque eles eram como crianças inocentes, como jovens inocentes, que estavam sendo ensinados da forma errada por Lúcifer. Lá no planeta céu, e foi necessário que o Pai expulsasse e retirasse de lá, pois ele realmente veio, e veio feliz, porque ele queria morar aqui, ele veio contente,
porque ele saiu de lá com todo resplendor e brilho, e diz: eu vou formar um reino semelhante ao teu, disse para o pai ao rou. E o pai expulsou ele, e ele desceu para as trevas. Eu te repreendo e castigo, repreendo e disciplino. Vai para as trevas, vai para o abismo, vai para o inferno. Pois aqui realmente parecia um inferno quando ele veio. Pois ele foi lançado das trevas para as trevas, porque não havia luz. O pai não tinha ainda criado luz. E ele, Lúcifer, achou que poderia fazer tudo aqui. Mas foi engano dele, apenas manipulou os animais que existiam, que não eram muitos. Mas existiam animais, porque a terra já estava criada. A terra só não estava acabada para o regime o qual o pai queria que fosse. Aleluia! Falarei nesse vídeo, 3 vídeos em seguida, em nome de Yahushua, sobre o número da besta e quem foi a primeira besta e quem será a última besta. Pois existe 3 números 6 em períodos de tempos para cada 6. O período primeiro foi o período de Caim, o qual morreu matando o seu filho, o seu irmão Abel. Ele matou e gerou a morte no planeta Terra, matando o seu irmão Abel. Caim foi julgado, foi sentenciado e foi realmente colocado na geração dele, a qual ele nasceu pelo espírito satânico de Lúcifer, é o qual já vivia no planeta. Coloque na tua cabeça essa mensagem, porque é do Altíssimo Yahuwah, anunciada pelo Espírito puro do Altíssimo. Porque no dia de Pentecostes ele disse: recebereis o Espírito puro até os confins dos séculos, até os confins dessa terra. E disse: tudo será lembrado, aquilo que eu falei e também aquilo que eu não falei será lembrado e vos falado para a humanidade. E aqui nesse momento, para tudo tem o seu tempo, disse ele. E este é o tempo, o qual o Altíssimo me concede pelo seu poder, de falar a respeito dessa obra maravilhosa, bondosa e infinita, a qual será resumida nesse final de século, pelo poder que ele derramou no dia de Pentecostes, que eu estou falando em nome de Yahushua, o Cordeiro infinito que veio tirar o pecado do planeta. Então, meu caro amigo, meu irmão, o primeiro homem imortal que assumiu o poder de domínio, o qual foi autorizado pelo Pai Yahuwah, foi Caim. Caim que matou o seu irmão Abel. Pois essa obra de Caim era a qual iria permanecer em Adão. Mas Adão arrependeu do seu pecado depois. Ele arrependeu ardentemente e confessou ao Pai o seu pecado e continuou vivendo. E Caim não arrependeu do seu maldito pecado e matou o seu irmão para assumir o poder de reinar. Pois ele era com o espírito maligno, ele teria que nascer da geração de Adão, da geração de Eva. Pois ele representava
ali como da geração de Adão. Ele foi o primeiro homem híbrido, o qual nasceu pelo poder daquela serpente e o dragão, que é o antigo diabo e Satã, como fala no livro de Apocalipse, o qual menciona no capítulo 20, que há de ser preso essa grande besta e todos os idólatras que estão seguindo esta besta serão presos, serão mantidos na prisão durante 1000 anos. Que prisão será esta, meu caro amigo? Em nome de Yahushua, muitas coisas irei falar nesse momento, pois representa a última besta, o qual é o ministério dos homens que receberam o poder, o espírito maligno da besta que guiou Caim no Éden para matar o seu irmão, pois haverá guerras, haverá destruições por fogo, haverá explosões grandíssimas nesse nosso planeta. Em nome de Yahushua é que eu estou falando, porque Ele é bom. Ele disse essas coisas pelo seu poder em minha vida. Yahushua seja exaltado, porque Ele é o Rei dos Reis. Ele morreu e ressuscitou e hoje reina com o Pai. Ele derramou esse poder no Pentecostes e agora reformulará, ressuscitando os que morreram, crendo nessa promessa, crendo nesse poder espiritual, o qual ele concedeu no Pentecostes, e repetirá agora na presença dele aqui no planeta, na ressurreição e na transformação de nossos corpos mortais, pois é necessário que nossos corpos sejam transformados, vivificados, para vivermos infinito, no tempo infinito, pois Yahu é o Todo-Poderoso, pois é Ele que dá o poder aos seus escolhidos. Foi Ele que, em nome de Yahushua, derramou o Espírito puro e falou para os antediluvianos que ali estavam com Ele no período da sua morte e ressurreição. Ele ressuscitou e conversou com os antediluvianos que ainda não tinha recebido o poder, que era o Espírito puro que estava no seu primogênito, Yahushua. Yahushua ressuscitou. Quem não acredita na ressurreição, não haverá nenhuma salvação para tal, pois o Espírito é que vivifica. O Espírito que estava com todos aqueles que foram mortos e perseguidos pelos romanos no período da morte de Yahushua. Aquelas guerras foram injustas, mas eles queriam assumir o poder da besta, que estava então gerado no calendário. No calendário que eles tinham criado há 46 anos, antes de nascer o Messias Yahushua, eles estavam se preparando para realmente estabelecer esse reino da besta, que era o reino do seu pai Caim, que eles tinham perdido ao nascer aquele homem chamado Naú, o qual foi livre do dilúvio
pelas águas, na arca a qual ele realmente construiu por a ordem e a obediência ao Pai, ele foi livre, e as gerações do Pai estavam no planeta. A geração de Adão começou a nascer no planeta por a origem da descendência de Noé. Ali então, meu caro amigo, as gerações de Caim, as quais eles nasceram, estavam vivendo naquele tempo do dilúvio, eram duas nações, meu caro amigo. Uma de um lado e a outra do outro. Eles tinham que respeitar a ordem de Adão e Adão respeitar as suas ordens. E eles viveram, Caim viveu 7 mil anos e a sua geração mais 490 mil anos, foi 7 vezes 70. Está no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 23. Após esse tempo ter vencido, é que começou então a geração de Sete, a qual saíram do dilúvio. Mas Adão gerou muitos filhos nesse tempo, meu caro amigo. Muitos filhos foram gerados e viveram realmente para o reino celestial, porque eles não morreram. Mas depois, mais na frente, começou a morrer. Viviam 900 e tantos anos, 930, 950, 750, 780, e assim foi diminuindo a sua vida aqui no planeta, porque o Espírito do Altíssimo estava sendo contaminado pela idolatria de Caim, a qual estava realmente contaminando-se pela geração de Caim. E Caim, então, meu caro amigo, era guiado por Lúcifer. E o pai viu que vinha o dilúvio. Os últimos homens que estavam encarnados só viviam 120 anos. Não tinha mais vida infinita. O último que viveu nesse tempo dos 7 foi Enoque. Enoque andou com Yahuwah e não se viu mais. Enoque teve filhos e filhas e não se viu mais. Porque Yahuwah tomou para si, meu caro amigo. Esta foi a geração do Pai que teve no planeta por Adão até o dilúvio, e depois do dilúvio por Noé, pelo Sem, filho de Noé. Esta é a geração a qual há de receber a recompensa nesse final. Aleluia, Yahuwah! Como é dito no livro de Gálatas, o livro de Gálatas, capítulo 4, no versículo 21 até ao 31, que é dito assim: Dizei-me, os que quereis estar debaixo da lei, não ouves vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro da livre. Todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. O que se estende por alegoria, porque esses são os 2 concertos, um do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar
é Sinai, um monte da Arábia que corresponde a Jerusalém, que agora existe, que é Jerusalém, que agora existe. Vamos falar o português mais claro, porque Jerusalém é um nome corrompido e mudado, era o nome lá. Yahô chorou, mas ela representa Agar. Agora essa Agar é Sinai, um monte da Arábia que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é a escrava com seus filhos. Mas Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. Yahô seja exaltado, porque ele é bom e enviou o seu primogênito para reinar. Porque, verso 27, porque está escrito, alegra-te, ó estéril, que não dá luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos das solteiras são mais do que as das que têm marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, meu caro amigo, meu irmão, assim é também agora em nosso tempo. Pois os que são da carne lutam nas guerras, matam para ter posições, e matam injustamente pessoas que não deveriam morrer, mas eles estão no domínio. O mesmo domínio que esteve no primeiro homem, Caim, aqui no planeta. Pois Caim era o homem que governava com morte no reino satânico. Ele representava a primeira besta. Aleluia! Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito? Imagina essas duas diferenças, a qual está em nosso planeta, em nossos dias. Uns que são gerados da carne são geração de Caim. Outros que são gerados do Espírito são geração de Adão. No período de Sete, quando nasceu Sete, nasceu de Adão, que era o homem arrependido, é o homem da promessa, ao qual era herdeiro de todos aqueles que morreram no dilúvio, para dividir e purificar o espírito deles, meu caro amigo, pois ele representava o homem único, que veio no planeta Terra sem corpo, e o corpo foi adquirido aqui para representar como homem, e Lúcifer foi lançado nas trevas antes dele ser criado, reformulado, Éden aqui no planeta. Yahô seja exaltado, meu caro amigo, porque esta é a obra verdadeira, a qual finalizará neste milênio, o qual nós estamos a começar, meu caro amigo. Estamos finalizando o 6º milênio. Aleluia! Porque aqueles que são segundo a carne perseguem aqueles que é segundo o Espírito de Yahweh, a qual derramou no dia de Pentecostes, o qual está escrito que tudo há um tempo determinado para as coisas acontecerem. Mas que diz as Escrituras? Lança fora a escrava e o seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos, não da escrava, mas da Sara, que era livre, e de Adão, livre, pois ele foi perdoado. Adão foi perdoado
para resgatar todos aqueles que clamavam por livramento, pois eles eram seres inocentes que tinham sido enganados por Lúcifer e estavam nas trevas. Quando o Pai criou a luz, ele colocou o seu Filho e fez um local especial e ali o colocou. Mas o dragão, o antigo dragão que é chamado serpente, que na realidade não é serpente coisa alguma, era um ser maravilhoso, bonito, um ser de grande aparência, o qual estava ali entre o Éden. Pois ele era como o dono, ele poderia fazer o que ele quisesse. E ali os animais não tinham sido ainda feitos. Os animais para Adão ainda não, mas ele foi criado ali naquele jardim do Éden e foi colocado, diz, fica aqui, meu filho. De maneira que, irmãos, somos filhos, não da escrava, mas da livre, e a qual os filhos de Sara representa esses dois concertos. O concerto que foi feito com Caim. Caim foi lançado nas trevas exteriores, lá onde estava o seu pai espiritual, que era o da carne. E Abraão e Adão foi ali viver perdoado, porque Adão recebeu o perdão, porque ele viveu um homem arrependido, sofrendo as obras dos homens, mas ali vendo a sua obra sendo realizada segundo a necessidade de todos os seres que estavam vivendo juntamente com ele, pois todos os que viveram segundo Adão, geração de Adão, era nascido daqueles seres que tinham sido seduzidos e estavam ali, meu caro amigo, e foram criados e gerados até a vir o dilúvio. E o espírito voltou ao Pai que o deu, e o espírito maligno foi para o lado de Caim, pois foi feita a purificação pela morte daqueles espíritos que estavam naqueles corpos imortais. Eles deixaram e entraram as mulheres por intermédio de Adão, pois era sangue puro de Adão, o qual o Pai o criou e soprou sobre ele o seu espírito puro. Era dele que tinha que nascer essas gerações, as quais eram filho dele antes dele vir como Adão, pois ele representa o primogênito do Pai aqui no planeta. Ele depois morreu e perdeu o seu espírito, o seu corpo mortal, pois era um corpo daqui, meu caro amigo, era um corpo corruptível, o qual eles se achavam. Então ele veio para restaurar em Yahushua novamente, meu caro amigo. E assim, meu caro amigo, ele nasceu em Míria, como foi dito no livro aos Hebreus, capítulo 1, verso 5 em diante. Novamente, ao introduzir seu primogênito no mundo, o Altíssimo diz: os filhos de Yahu o adorem, os reverenciem. Quem são os filhos de Yahu? Era todos os antediluvianos que estavam com seus espíritos contaminados, estava vivendo em Yahushua. Era ele que transmitia esse poder a cada um deles na vida que ele viveu. No seu ministério, ele disse: ficai em Yahushua após a sua morte, e recebereis o poder do Espírito puro, porque eu concederei. E ele morreu, e assim o concedeu. Por isso nós vivemos com a esperança de ressurreição e de vida infinita.
em nome do Rei Yahushua, o Messias, porque ele é o Cordeiro infinito, o qual veio estabelecer um concerto de livramento, o qual está aqui no livro de Gálatas. Esse concerto é de separar novamente o espírito maligno do espírito puro. E esse espírito é incontaminável, meu caro amigo. Em nome de Yahushua, usou o Yahushua como homem. Ele foi vitorioso como homem carnal. Ressuscitou como homem carnal. E assim, meu Pai, foi vivificado e transformado. Mas aquela imagem a qual ele viveu aqui, ele foi transformado e purificado o seu corpo. E hoje reina com o Pai e prometeu esse poder a todos os que viviam ali, porque eram os antediluvianos que estavam encarnados como homens. Porque eles não poderiam se salvar da primeira vez. Porque lá estava um plano diferente desse. Um plano de resgatar o espírito, separar o espírito maligno de Lúcifer, o qual enganou a eles, para o espírito puro do Altíssimo, o qual ele iria colocar em corpos aqui, que representava os corpos de Adão, o qual foi criado nesse planeta, meu caro amigo, meu irmão. Em nome de Yahushua é que eu te falo essas palavras. E aqui então, ao criar o calendário romano, que nem isso eles tinham, eles queriam assumir o poder do povo que hoje chama Israel, mas não é Israel, é Yahushua. Era Yahushua. Agora nesse final, meu caro amigo, eles ao matar o Messias estabeleceram a doutrina da Trindade, adotaram a doutrina a qual eles dizem que são 3 ídolos, 3 deuses. Primeiro Deus, o qual está nos mandamentos, lá no livro de Êxodo, capítulo 20. Está lá. Primeiro mandamento, não terá outro Deus. Ao passo que deveria, não terá outro Yahuwah semelhante a mim. Este é o nome verdadeiro, Yahuwah. E aí vai seguindo aos outros mandamentos. Não falarei porque não é preciso. Falarei do 4º mandamento, de lembra-te do 7º tempo, o 7º dia, ao qual está escrito. Está escrito que é sábado. Sábado representa um tempo dos romanos. Representa